alteração na raiz capilar. Nós vamos saber mais sobre isso com o dermatologista Fábio Contígio, que está com a gente hoje. Bom dia, Fábio. Bom dia. O Fábio que entrou na faculdade, entrou na escola com 2 aninhos de idade. Depois eu vou pedir a receita dele aí para parecer tão jovem assim. Bom dia, Fábio. Bom dia. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Que bacana. Obrigado por você estar aqui com a gente. Puxa, que notícia, hein? Imagina a gente que mora nas grandes capitais, né, onde estão a maioria aí das indústrias, da poluição. Conta um pouquinho sobre essa pesquisa, Fábio, por gentileza. Esse tema, né, é um tema que envolve a autoestima das pessoas. Com então, certeza, cabelo. Perda de cabelo é uma coisa que quando a pessoa é um sinônimo de juventude, claro, né, um sinônimo de força e às vezes até de saúde. Existem algumas alterações no nosso organismo que podem implicar em alterações no cabelo. Então, eu costumo dizer que os cabelos e as unhas são termômetros, né? Então a gente consegue detectar algumas alterações do organismo pelas alterações no cabelo. Não fica constrangido em falar sobre isso quando olhar para mim, tá bom? Imagino. Agora, essa poluição, né? A gente vê hoje as grandes cidades, a gente pode até generalizar, né? Parece mais que existe um descontrole sobre a poluição, né? E cada vez isso requer mais cuidado, isso interfere diretamente na saúde das pessoas, né? Porque imagina, como você disse, para o homem o cabelo é importante, imagina para as mulheres, né? Exatamente. Que faz parte da identidade, né? E quando que isso começou a se perceber, na verdade, essa influência direta já há um tempo já se tem percebido essa influência da poluição no envelhecimento da pele. Então a gente chega em casa à noite, né, vai passar um algodão na pele, nota aquele tanto de impureza no algodão. Então imagina-se no cabelo, né, nota que o cabelo fica opaco, sem vida, mas isso vai um pouco além, né? Na verdade, a influência da poluição ela age no couro cabeludo, então pode gerar algumas microinflamações nessa região. Então, sensação de coceira, de escamação no couro cabeludo, tudo isso sofre influência da poluição. Assim como outros fatores também, né? Na verdade, a poluição não age isolada, então o próprio sol também é um fator de agressão dos cabelos. A gente tem os produtos químicos, então tinturas, alisantes para o cabelo, tudo isso influencia, né, na saúde, né, do nosso organismo e do couro cabeludo. Você disse, Fábio, algumas causas, né, sobre queda de cabelo. Muitas vezes também a gente já ouviu falar que pode ser também algo emocional. Então você falou várias causas aí, o sol, as tinturas e tudo isso. Você já diagnosticou, ou a área médica já diagnosticou em consultório um problema de queda de cabelo por causa da poluição? Na verdade, a gente toma isso como um fator isolado. Entendi. Né? A gente não chega a ser um diagnóstico específico. Né? Essa pesquisa soltou esse dado, mas na verdade a gente junta tudo e o paciente tem que ser examinado. Né? Então, são vários fatores aí. Exatamente. Às vezes, pacientes com quedas expressivas, a gente pede exame de sangue, faz alguns exames que a gente aumenta, né, numa lente e vê o folículo, se ele está inflamado. Por exemplo, deficiências de ferro, por exemplo, podem dar algumas anemias, dar queda de cabelo. Então, são vários fatores que influenciam nesses casos. Entendi. Poluição, né? A gente está aí, a gente tem altos índices e em alguns países a coisa mais violenta ainda do que o nosso. Como cuidar, então, do nosso cabelo, essa proteção, Fábio, contra essa poluição? Como cuidar? A primeira coisa é o paciente ficar atento a alguns fatores. Primeiro é a lavagem. Né? Lavagem. A lavagem, nesse caso, ela tem que ser frequente. Então, não adianta o paciente, é muito comum o paciente, não quero lavar o meu cabelo, porque senão vai cair mais. Entendi. Então, as lavagens têm que ser frequentes, tá? Então, dia sim, dia não, ou todos os dias. Não tem problema lavar os cabelos todos os dias. Parece que as mulheres, né, têm essa coisa de querer lavar menos tempo. Para não cair. Para não cair, mais frequência, menos frequência. Na verdade, o cabelo já é uma estrutura morta. O que está vivo é o nosso couro cabeludo. Couro cabeludo. Né? Então, assim, a água não pode ser uma água muito quente, que ela agride o cabelo, né? Então, os banhos não podem ser muito demorados. Entendi. Né? Tempo então, também é importante. Exatamente. Aplicar um condicionador sempre depois de usar o shampoo, né? Por questão de selar novamente a cutícula, isso é importante. E depois de lavar o cabelo, é importante aplicar alguns leave-ins, né? Que tem uma ação de filtro solar, de hidratação, para deixar aquele fio protegido. Né?
Esse cuidado todo, além do sol, né, que é um incidente também, isso também faz com que a poeira, essa poluição, não se apegue ao cabelo, ele protege também contra essa poluição, fumaça e demais itens assim? A gente tem que associar os fatores também. Então, na verdade, uma alimentação saudável, né, não fumar, praticar exercício físico, tudo isso protege o nosso organismo contra essas agressões, formação de radical livre, né, no couro cabeludo. Então, é um conjunto que tem que ser analisado todos os fatores. Esse começo esse início de calvície ou a queda dos cabelos, existe alguma intervenção aí, doutor Fábio, assim, para amenizar ou socorrer esse início para que isso possa ser regredido? Existe, né? A calvície ela é genética, então a gente já traz essa tendência para ficar calvo, mas existem algumas, primeiro um diagnóstico correto, se é calvície ou se não é calvície, visto que são várias as causas de queda de cabelo. Então, depois de feito esse diagnóstico, a gente vai escolher qual que é o melhor tratamento para cada paciente. Então, alguns pacientes vão precisar de medicação só local, outros pacientes podem ingerir alguns medicamentos e a gente consegue barrar de alguma forma essa questão. Que ótimo. Em relação à incidência da poluição e trazendo causas negativas para o cabelo, você tem alguma notícia, alguma estatística sobre essa incidência maior em cabelos longos, curtos, os com mais pigmento, menos pigmento, mais claros, mais escuros? Tem alguma estatística nesse sentido, não? A gente sabe que os cabelos que são quimicamente tratados, eles estão mais susceptíveis, né? Os cabelos que estão longos e que estão sem cortes há muito tempo também, eles são cabelos que a gente cresce 1 centímetro por mês o cabelo. Então, de 3 em 3 meses é interessante que seja cortado um pouquinho do cabelo para que isso seja renovado, na verdade. Legal. Quando a gente fala em poluição, você pensa imediatamente nas fumaças dos carros, né, das indústrias e tudo isso. Mas existem outros agentes que talvez a gente não classifique como poluição, mas que incidem diretamente no cabelo, né? Como, por exemplo, o cloro das piscinas, o sal da água marinha. Sim. Fala um pouquinho para a gente sobre esses cuidados também. Sim. Na verdade, os cuidados com água, né? Então, depois de sair de uma piscina, né, com cloro, depois de sair do mar, é interessante andar com uma garrafinha de água doce. E molhar os cabelos, né? Porque aquilo ali vai continuar realizando uma agressão se você não fizer isso. A aplicação desses leave-ins também é interessante, né? Pacientes, mulheres com cabelos grandes, então sempre ter esse cuidado de enxaguar o cabelo com água doce. Me parece que quando a gente fala em proteção solar em relação à pele, a cabelo, parece que isso está muito ligado também à vaidade. Mas conta pra gente o cuidado que você tem que ter também com as crianças, porque parece que existe sempre, principalmente as mulheres, né? Os homens também, claro, mas de cremes, de shampoos e protetores, e muitas vezes isso é atrelado à beleza, né? Ao cuidado, mas se esquecem um pouquinho das crianças. Esse cuidado tem que ter também, não? Exatamente. Então, sempre uma atenção, né, às crianças. E essa questão, às vezes, ela não envolve só a estética, né? A saúde do couro cabeludo. O couro cabeludo é sede de diversas doenças, né? Então, dermatite seborreica, psoríase, todas são doenças que acometem. Então, é importante que o paciente que sente descamação, prurido, né, todos esses sintomas no couro cabeludo, procure o dermatologista, tá? Que a gente vai fazer um diagnóstico correto e tratamento. Então, tudo isso tem a oleosidade excessiva do couro cabeludo também. Então, tudo a gente tem que ficar atento ao cabelo das crianças, né, e aos nossos próprios. Fábio, desculpa pedir para que você repita, mas fala um pouquinho sobre as causas. Você falou sobre algumas coisas agora. Seborreia, escamação, fala um pouquinho. Aí seriam doenças específicas do couro cabeludo. Né? E essas doenças, elas são causadas também pela poluição, além de outros fatores? A poluição piora. Na verdade, a causa imediata não é a poluição. Mas então, a gente tem a dermatite seborreica, que é a caspa do couro cabeludo. Então, o couro cabeludo oleoso, a poluição pode piorar isso, né? Esse couro cabeludo, ele pode sofrer queda pelo fato da oleosidade excessiva ali em torno do folículo, isso pode acabar gerando queda, né? Então, existe a psoríase do couro cabeludo também, são escamas que dão no couro cabeludo com inflamação, então realmente é um quadro mais grave, que são placas, né? E o paciente às vezes fica anos com aquilo ali, uma lesão no couro cabeludo, tá deixando para lá, cabelo, não tem problema, tem que procurar o dermatologista para ter um diagnóstico. Ok, perfeito.
Doutor Fábio, eu queria que você pontuasse para a gente um pouco mais diretamente para o nosso telespectador em relação aos cuidados, porque como o cabelo traz toda essa identidade da pessoa para a pessoa, qualquer probleminha, algumas causas dessa que você disse, há um desespero, né? Há uma coisa meio traumática. Meu cabelo está caindo todo, eu vou ficar careca, não tem mais solução, né? Principalmente o cuidado que as mulheres têm, imagino que talvez mais que os homens, mas seria bom que você pontuasse para o nosso telespectador em relação a isso. Sim. Quando o paciente tem queda, né, mais que 100 fios por dia, não há por que se desesperar, né? A gente tem que procurar o médico dermatologista e isso acontece de uma forma que você vê os fios ali no travesseiro, o fio na hora que você vai tomar banho cai muito fio e depois de molhado o cabelo, se você puxar os fios e sentir que está caindo mais de 2 a 3 fios, é interessante que se procure o dermatologista. Porque até então existe uma normalidade, uma queda normal. Sim, que seriam até 100 fios. Né? Aí passou disso, tem que procurar buscar um profissional. Exatamente. E, obviamente, tem tratamento, né, doutor? Não precisa desesperar dessa forma. De forma E o profissional correto é o dermatologista? Exatamente, o médico dermatologista. Bacana. Quero te agradecer muito sua presença aqui hoje. Foi muito bom, muito esclarecedor. Obrigado. Principalmente nesses tempos aí de verão, Exatamente. onde as pessoas estão aproveitando o finalzinho aí, muitos com férias diferenciadas, procurando mar, piscinas, né? O cuidado com a poluição, o cuidado na hora de lavar, o tempo do banho, tudo isso é muito esclarecedor. Você sempre é muito bem-vindo aqui. Obrigado. Obrigado por abrilhantar o nosso programa nessa manhã. Obrigado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.